a mordomia do tempo. Quer saber sobre isso? Fica comigo. Olá pessoal, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Quem vos fala é o presbítero João Gomes e quero convidar você a se inscrever no meu canal. Tenho certeza que vai ser uma bênção para a sua vida, uma bênção para o seu ministério. Quero pedir aos irmãos também que compartilhem as nossas aulas, que deixem o seu like, deixe o seu comentário, ative o sininho, nos ajude, deixe o seu amém, o seu glória a Deus nos comentários. Se você não gostar também, deixa lá o seu dislike, pode deixar, não tem problema, pode deixar o seu comentário de forma contrária, não tem nenhum problema com isso. Mas se gostarem, também deixe o seu amém. Outro sim, eu quero aproveitar, anunciar aos irmãos nesse momento, o livro As 7 Cartas do Apocalipse. O livro As 7 Cartas do Apocalipse estará em mãos de quem o quiser, de quem desejar. Hoje é um livro digital e o link vai estar abaixo na descrição do vídeo. Eu comentei versículo por versículo desse livro. Eu tenho certeza que ao adquirir vai ser uma bênção para o seu ministério. É um livro rico em informações, rico em detalhes e eu tenho certeza que vai ampliar o seu conhecimento. Eu espero poder fazer parte aí, através do conhecimento da sua jornada ministerial. Então está aí, o link vai estar abaixo aí, as 7 cartas do Apocalipse. As pessoas têm testemunhado desse livro e tem sido uma bênção. Tem pessoas que moram no Japão e tem esse livro, tá? Tem pessoas que moram longe e já adquiriram esse livro. E tem sido uma bênção para as pessoas, tá ok? Vamos lá. A lição de hoje é uma lição muito importante. Os irmãos já têm a lição aí, o textual, já têm a verdade prática, então eu quero ir já para o conceito do tempo aqui, tá? Eu quero falar um pouco do tempo, que é muito importante. Quando lemos o texto, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, nós temos um entendimento muito profundo com relação ao tempo. Mas quando lemos Gênesis 1:1, nós também temos um entendimento profundo com relação ao tempo. Quando nós lemos o Gênesis 1:1, dizendo, no princípio criou Deus os céus e a terra, nós temos 3 verdades. No princípio, igual a tempo, tá? Criou os céus, igual a espaço. Criou a terra, igual a matéria. Então olha o que nós temos nesse princípio aqui. A criação do tempo, do espaço e da matéria. No princípio, nós temos o tempo, tá? Deus faz o tempo. Espaço, igual aos céus. Primeiro céu, segundo céu, terceiro céu. Primeiro céu, domínio do homem. Segundo céu, é onde Satanás habita, chamadas regiões celestiais. Tá? Você vai ver o primeiro céu, domínio do homem, em Gênesis capítulo 1. Gênesis capítulo 1, se me falha a memória, versículo 26. Domine sobre as aves dos céus, onde os aviões, tá, os helicópteros sobrevoam. Vai ser domínio do homem. E o terceiro céu, onde Deus estabelece o seu trono, tá? Espaço. Depois nós temos a matéria, que é a terra. Matéria. Então no princípio o que Deus faz? Deus faz a terra, Deus cria os céus com todas as suas hostes angelicais. E o tempo, isso é um ponto importante. E o tempo. Agora vejamos isso aqui, com relação ao tempo. O tempo é usado para comparar sequências de eventos ou a duração desses eventos, ou o intervalo entre os eventos também. É usado para medir variações de certas quantidades. E implica diretamente em mudança ou movimento. Antes de Deus ter criado o mundo, não poderia haver o antes. Olha que detalhe, hein? Antes de Deus criar o mundo, tá? O universo, não poderia haver o antes. Tá? Por quê? Porque não haveria o que mudar. Esse é um detalhe
Extremamente importante. Olha agora o que eu escrevi aqui, que eu anotei aqui, tá? Tudo que conhecemos e experimentamos está ligado, está relacionado, intimamente ligado ao tempo, espaço e matéria. Tempo, espaço e matéria. Nós, seres humanos, não sabemos o que é existir. Nós não temos ciência do que é existência, ou tá? Olha aqui, ó, existir sem estes elementos básicos. Nós não sabemos o que é existir sem esses três elementos. Nós não sabemos o que é existir sem esses três elementos. Então, olha que detalhe extremamente importante. Se Deus não fizesse esses três elementos, nós não conheceríamos o que é o antes. Nós não teríamos ciência do que é isso. Olha que detalhe, não poderia haver o antes, pois não haveria o que mudar. Porque tudo que está relacionado ao tempo está relacionado à mudança. Isso é um detalhe importantíssimo. Agora vejamos comigo um detalhe. Deus não está preso ao tempo. Deus não está condicionado ao tempo, espaço e matéria. Não. É por isso que Deus é antes do tempo. Por isso que Deus é inexplicável. Porque tudo que existe, existe no tempo. E Deus está fora desse ciclo de tempo. Tudo que nós conhecemos está dentro do tempo, matéria e espaço. E Deus está acima disso aí. O céu só é uma realidade porque Ele fez existir os céus. A matéria só é uma realidade porque Ele fez existir a matéria. O tempo só é uma realidade porque Ele deu origem ao tempo. Por isso ninguém explica a Deus. Tá? Ninguém explica a Deus. Ou seja, Deus não necessita de nenhum desses três elementos para existir. Quer uma prova? Vamos lá. João 1, como eu citei aqui. No princípio era o Verbo. Quando ele deu origem ao tempo, ele já era o Verbo. E o Verbo estava com Deus. Isso é um detalhe. E o Verbo era Deus. Então, antes que o tempo fosse uma realidade, eu vou fazer aqui mesmo. Antes que o tempo fosse uma realidade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo já existiam. Porque eles não dependem do tempo, espaço e matéria para existir. Olha que detalhe importantíssimo. Lembrando que é o tempo que nos mostra a eternidade. Sem esses três elementos básicos, nós não sabemos o que é a eternidade. Nós não sabemos o que é a eternidade. Olha a importância desses três elementos básicos. Nós não sabemos o que é a eternidade, porque o tempo revela a eternidade. Então olha o verbo ser, quando ele diz no princípio era o verbo. Ó, na origem do tempo ele já era o verbo. Antes que o tempo fosse uma realidade, ele já era o verbo. O verbo ser, ele estava com Deus. Então a Santíssima Trindade já era uma realidade antes do tempo, matéria e espaço. Antes do princípio, céus e terra. Esse é um detalhe muito importante. Vejamos isso aqui. Agora tem um detalhe importantíssimo. Como Deus não está condicionado a tempo, espaço e matéria, Ele não está condicionado ao nosso passado, ao nosso presente e futuro. Porque o homem tem passado, presente e futuro baseado nesses elementos. Tá? Lembrando que aonde Deus está, que é o terceiro céu, não está condicionado ao tempo. Deus nunca esteve condicionado ao tempo. Então o que temos? Tempo. O tempo, tá, é uma criação de Deus e ele é antes do tempo. Tá? Aí aqui vai falar do Kairos. Tá? Dizendo que Kairos é o tempo de Deus e que só pode ser definido por Ele mesmo.
O apóstolo Pedro revelou que para Deus o tempo não pode ser avaliado com as mesmas categorias humanas de medição. E ele diz que, mas amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Também, Jesus também ensinou que não se pode definir o tempo de Deus. E disse-lhes, não vos pertence saber os tempos ou estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Então, por exemplo, não há um passado na eternidade. Não há um passado na eternidade. Então, quando Jesus diz, quando João diz, eu sou aquele que era, aquele que é e aquele que será, ele não está falando, está falando com um homem, lembrando que a Bíblia, que o que nós temos, irmão, é uma transmissão verbal e oral. Tá? Verbal e escrita. Deus está falando com o homem. Então, quando Deus fala, eu sou aquele que era, sou aquele que era, ele está usando essa linguagem. Olha, eu estou no seu passado, eu estou no teu presente, eu estou no teu futuro. Então, Deus vê o meu passado no seu presente. E o meu futuro no seu presente. E o meu presente no seu presente. Deus vê o meu passado no seu presente, o meu presente no seu presente e o meu futuro no seu presente. Porque ele não está dentro desses elementos, desses 3 elementos básicos. Então o tempo de Deus não pode ser comparado com o tempo do homem. Porque ele não está dentro, ele não trabalha dentro desse tempo. Ele não está condicionado. Só houve um período na história de toda a Bíblia Sagrada em que ele entrou para o tempo. Como? Através da encarnação. Tá? Então foi aí que Deus, em Cristo, conheceu o tempo como homem. A Bíblia fala que Jesus nasceu, cresceu e viveu como homem. Tá? Sentiu tudo que o homem sentia e venceu. Então aqui ele ficou ligado, limitado ao tempo. É por isso que ele vai falar como homem, dizendo o Pai é maior que eu. Por quê? Por causa da encarnação. Por isso que você vai ver Jesus sentindo fome, sede, por causa da encarnação. Deus não sentia fome nem sede, porque o texto diz que Deus é Espírito. Olha que detalhe. Então na encarnação, você vai dizendo o Pai é maior que eu. Você vai ver essa subordinação de Jesus dada à encarnação. Lembrando que na eternidade o Pai, o Filho e o Espírito Santo, as 3 pessoas, tá? A Santíssima Trindade, as 3 pessoas em uma só essência, não 3 senhores, tá? Não 3 senhores, tá? As 3 pessoas da Santíssima Trindade, um só Deus. O Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus. Porém, uma só essência. Não são 3 deuses, porque daí é triteísmo. Então, o Filho fica subordinado ao Pai na encarnação. É a dificuldade que muitos têm de entender isso aí. Então a encarnação é o segredo dessa subordinação de Jesus. Tá ok? Agora a mordomia do tempo, remindo o tempo. O tempo é único, que está no segundo tópico e primeiro subtópico. Remindo o tempo. Continue comigo. Remindo o tempo. Automaticamente, quando você fala sobre remir o tempo, como está o versículo aqui, ó. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Efésios capítulo 5, 15 e 16, versículo 15 e 16. Aqui vai trazer aqui alguns dados, tá? Alguns relatórios de 2018, né, Global Digital, onde vai falar que o Brasil está acima da média, tá? Tá acima da média com relação aos usos de celular e internet. Ou seja, o Brasil é o povo que mais desperdiça o tempo. O tempo é precioso. O tempo não volta. O tempo é um ponto que você precisa dar atenção a ele. O que estamos vendo hoje, infelizmente, é as pessoas perdendo tempo. Nunca se viu perder tanto tempo como nós estamos vendo hoje. As pessoas estão perdendo tempo com televisão, com novelas, perdendo tempo com muitos filmes,
perdendo tempo com séries que passam em TVs fechadas. As pessoas estão desperdiçando o seu tempo. As pessoas estão jogando o seu tempo fora. É por isso que a nossa geração sofre. A nossa geração sofre por causa dos seus expoentes. A nossa geração sofre porque a nossa igreja, a igreja brasileira, a igreja no mundo, tá? Ela desperdiça o seu tempo. Eles têm tempo para tudo, menos para Deus. A nossa geração é uma geração que está sendo dominada pela internet. A nossa geração é uma geração que está sendo dominada pela tecnologia. Uma geração que está viciada e está desperdiçando o seu tempo com coisas efêmeras, com coisas banais, com coisas sem sentidos, com coisas que não vai lhe acrescentar absolutamente nada, tá ok? Não desperdice o seu tempo, faça somente aquilo que lhe é proveitoso. Remir o tempo significa não desperdiçá-lo. E depois, aqui no segundo subtópico, vai dizer contar o tempo. O salmista escreveu: ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos um coração sábio. Será possível contar os nossos dias? Entender que são limitados, finitos, terrenos, é conscientizar-se do nosso limite humano. Não somos, pois, seres humanos infinitos. Deixa eu dizer uma coisa aqui. Quando nós nascemos, tá? Está a nossa mãe. Imagina aqui. Quando ela nos carrega nos braços, quando nós nascemos, nós começamos a morrer. Então, se hoje você tem 30 anos de idade e você vai viver apenas 70 anos, então, ou seja, você está mais próximo da morte. Certo escritor um dia disse assim, se eu não me falha a memória, Greg Cush, não sei falar o nome em inglês, tá? Mas o nome dele, estou tentando lembrar o nome. Ele disse assim, que hoje nós estamos do lado de fora do cemitério, mas amanhã estaremos do lado de dentro. E tudo que vai permanecer é aquilo que fizemos para a glória de Deus. Ou seja, olha aqui, estamos a cada dia próximo da nossa morte. E o que é que você está fazendo com o seu tempo? Se você desperdiçar o seu tempo, ele não terá valor na eternidade. Não vai ter valor na eternidade. Não vai ter valor na eternidade. Nós precisamos orar como salmista, oração bíblica. Senhor, ensina-me a contar os nossos dias. O que é que você está fazendo com o seu tempo? Nós temos o tempo hoje de quantas horas? 24 horas. Temos 24 horas. Geralmente uma pessoa passa 10 horas dentro de uma empresa. Trabalha 8, almoça 1 hora, até chegar na casa 10 horas. Isso quando não faz hora extra. Então você tem das 10, vamos pôr aqui, à meia-noite. Aí você vai ao culto, né? Vai ao culto, dedica um tempo a Deus. Você tem um tempo para a sua família em meio de semana. Família. Tá? E o que você vai fazer com o outro tempo? Com o restante do tempo? Isso aqui você tem, 6 horas, tá? Vamos colocar 12, 3, 6 e 9, né? É isso mesmo. Nós levantamos às 6 da manhã. Trabalhamos até às 5 da tarde. Tá? Até às 15 horas.
Até as 15 horas. Até as 15 não. Até as 17 horas. Trabalhamos até as 17 horas. Ok? Das 17. Ó, 17. Chegamos em casa 5h30, vamos por 6 horas. 7, 8, 9, 10, 11, meia-noite. Nós temos 6 horas. Tá, ó. Às 17 horas da tarde. Tá, 17. Chegamos às 18 horas, vamos pôr. 19 horas, 18 horas, 20 horas, 21 horas. Olha aí. 22 horas e 23 horas. Temos 6 horas. Nesse período de 6 horas nós conseguimos ir ao culto. Eu não sei como que é o culto na semana da sua igreja. Tá? Talvez 2 vezes por semana ou 3, eu não sei. E dentro desse tempo na semana você tira um tempo para a sua família, para brincar com seus filhos. Tira um lazer, né? E o que nós fazemos com o restante das horas? Aí alguém diz assim, mas eu não tenho tempo para orar. Eu não tenho tempo para ler Bíblia. Sabe o que eu digo para essa pessoa? Se você acorda às 6, acorda às 5. Se você está acordando 5 horas, não está dando tempo de você ler a Bíblia e orar, acorda às 4. Começa a remir o teu tempo. Mas o problema não está aqui. O problema é que as pessoas perdem muito tempo com mídias sociais. Então essas 24 horas acaba se tornando pouco para ela. Ela chega às 6 horas da tarde na casa, toma um cafezinho, né? A primeira coisa que ela vai fazer é assistir um jornal, tomar um banho, assistir um jornal, ver coisas boas. Interessante que são coisas boas que prendem a nossa atenção. Mas o que você está fazendo com o seu tempo? O que vai durar para a eternidade? Essa é a pergunta que eu quero deixar para você. Então comece a contar os seus dias, comece a contar o tempo. Comece a contar o tempo. É importante que nós aprendamos a contar o tempo que Deus nos deu. Aí aqui tem aqui no outro ponto, que haverá prestação de contas. Nós prestaremos conta no terceiro tópico, terceiro subtópico do segundo tópico. Nós prestaremos conta diante de Deus, a fim de prestar conta dos bens espirituais e materiais que Ele nos concedeu. Nós vamos prestar conta. Como é que eu sei que vai haver a prestação de conta? Paulo disse que teria que apresentar a igreja como uma virgem pura, sem mácula, sem mancha. É um dos detalhes que temos aí. Terceiro tópico, primeiro subtópico. Use o tempo para Deus. Como? Oração. Irmãos, a oração é fundamental para a igreja. Os shows estão enchendo, enquanto os cultos de orações estão vazios. Estamos vivendo o inverso. As pessoas têm tempo para celular, têm tempo para tecnologia, têm tempo para tudo. Tem tempo para jogar um futebol, não tem nada contra quem tira lazer, tem tempo para praticar esporte, tem tempo para tudo, mas e para oração? Quanto tempo você passa com Deus? Quanto tempo você passa em oração? Quanto tempo você passa em oração, orando por sua família, intercedendo pela sua igreja? A oração é importante. Nós não teremos vitória se levantarmos derrotados. E quando é que levantamos derrotado? Quando levantamos e não oramos. Dedique pelo menos 1 hora de oração. Dedique pelo menos 1 hora de oração por dia. Faça isso e você vai ver a diferença na sua vida. Pelo menos 1 hora. Na Bíblia, os homens de Deus que se destacaram na vida devocional sempre deram valor à oração. Daniel orava 3 vezes ao dia. Os nossos crentes estão anêmicos, apáticos, mornos. Os nossos cultos vazios de poder. Queremos poder do alto, queremos unção do alto, mas não queremos dobrar joelho. A nossa geração é uma geração que precisa se curvar mais. A nossa geração precisa se curvar mais. Os homens que fizeram história dormiam poucos. John Wesley dormia pouco. Jonathan Edwards dormia pouco. Dwight Moody dormia pouco. Quer fazer história? Você vai ter que dormir pouco. Se 24 horas não está dando para você, dorme menos. E leitura das Escrituras, que está no segundo ponto aqui. Leitura das Escrituras. Irmãos, oração
sem palavra é como um avião sem asa. As duas coisas devem andar juntas. Oração e palavra. Precisamos de uma vida vigorosa, precisamos de uma vida poderosa de oração. Precisamos de uma vida dedicada em oração. Não vai bastar simplesmente uma oração de 5 minutos, 10 minutos. Não, isso aí fica superficial. Você está dizendo que oração de 5 minutos Deus não ouve? Não estou dizendo isso, estou dizendo que Deus ouve. Mas os crentes acostumaram a dizer que não tem tempo para Deus. É por isso que o mundo está entrando. Sabe por que hoje não ocorrem muitas manifestações e pessoas possessas dentro da igreja? Porque Deus não quer deixar com que os crentes passem vergonha lá dentro. Irmãos. Eu já fui em igrejas ministrar que obreiros não conseguiam expulsar demônio. Então o que Deus faz? Preserva o seu nome. Preserva o seu nome. E a leitura da palavra. Davi tinha prazer em ler a palavra de Deus e escondê-la no seu coração. Irmãos, as pessoas estão tão entupidas. O coração das pessoas, o coração não é a carne, esse músculo aqui. O coração fica aqui, coração, centro, tá? Guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida, como está escrito em Provérbios. Mas as pessoas estão com o coração cheio de amargura, as pessoas estão com o coração cheio de ódio, as pessoas estão com o coração cheio de rancor do próximo, as pessoas estão com o coração cheio de novela, com o coração cheio de fofoca, fuxico gospel. Vai receber o que de Deus? Peça para Deus, eu peço em minhas orações, Deus, limpa as escórias do meu coração, limpa as escórias da incredulidade, limpa tudo aquilo que ocupa seu espaço. Cuidado para não afetar a sua consciência e danificar a sua fé. Lembrando no espírito humano, que nós temos uma das faculdades, tá? Muito importante, que é a consciência, que é ela quem faz a cápsula, ela quem protege a fé. Se destruírem a sua consciência, a sua fé será destruída. É por isso que muitos naufragam na fé. E depois diz, use o tempo para você mesmo. No segundo ponto, segundo subtópico do terceiro tópico. Use o seu tempo para você mesmo. Então você precisa cuidar da vida espiritual. Olha que detalhe. Você precisa cuidar de si mesmo. Cuida de si mesmo. Em primeiro lugar. Depois o apóstolo João, cuide de si mesmo em primeiro lugar. O apóstolo João desejou destinatar de sua terceira carta que tudo fosse bem em todas as coisas. Além de cuidar da vida espiritual, a palavra de Deus mostra que é importante cuidar da parte emocional, buscando equilíbrio interior, que tanto beneficia a mente e o corpo. Depois diz um tempo para a família. Você precisa brincar com seus filhos. Brincar de cavalinho, estátua, né, filho? Né? Meu filho que está me ajudando a gravar. Você precisa... eu brinco de lobo mau com eles. Minha menina, eu faço de conta que ela é Chapeuzinho Vermelho e eu sou lobo mau. Meu menino eu chamo ele de azul. A gente cria um personagem para ele doido. E a gente brinca. Tira um tempo para sua família, para sua esposa, para os seus filhos. Brinquem com eles, conversem com eles. Tá? Isso é muito importante. Valorize a sua família. Ame a sua família. E o que você deve fazer para edificar a sua família? Faça culto doméstico. Ensine a palavra para os seus filhos no culto doméstico, para a sua esposa. Pregue o evangelho para a sua esposa no culto doméstico. Então use, aproveite o tempo. Eu não abro mão do culto doméstico em casa. Não abro mão. Hoje nós nos sentamos aqui depois do almoço, né, Pedro? É o filho que está gravando. Nós estudamos sobre a oração do Pai Nosso. Está explicando para ele como se chegar a Deus baseado na oração que Jesus ensinou. Na outra semana, nós tivemos um outro estudo, né, no culto doméstico. Aproveite esse momento. Deus vai requerer o nosso tempo. Deus vai requerer o nosso tempo. Então, deixa eu lhes dizer uma coisa. A morte está cada dia mais próximo de nós. Diante de nós temos a morte e a vida.
A grande questão é o que é que nós vamos levar para a vida eterna. Tudo aquilo que nós fizemos aqui, será que vai ter valor eterno? Será que vai durar? Então pense nisso com carinho. Use o seu tempo, tá? Use o seu tempo. Não desperdice o seu tempo. Ore a Deus. Medite na palavra. Tire tempo para a sua família. Peça a Deus para você que Ele te ensine a contar os seus dias. Lute para isso. Lute para isso. Se queremos uma geração poderosa, se queremos uma geração de crentes fervorosos, vamos aprender a usar o nosso tempo e nos encaixar nesse tempo para oração e para a palavra. Deus te abençoe. Até a próxima.